Aleluia. Tem alguém dormindo aí ainda? Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de números 13 ao 20. Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Diz assim as Escrituras: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou quem diz o povo diz a respeito de mim? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aquilo que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus uma direção. Pai querido, amado, Senhor, um culto sem a voz clara do Senhor é meio paia. Senhor, tem até umas coisas legais, Senhor, como nós já experimentamos aqui da hora que nós chegamos. Não é que é totalmente paia, não. Tem os irmãos, a gente abraça, conta caso, fala da semana, tem comunhão. Senhor, mas aquilo que é essencial é a palavra do Senhor que impacta o nosso coração, nutre a nossa vida, nos enche de esperança, fé e expectativa, nos torna pessoas melhores. Precisamos nos tornar seres humanos melhores, mais amáveis, mais pacientes, mais bondosos, misericordiosos, compassivos, longânimos, como o Senhor é. E só a Tua palavra, Senhor, pode gerar e produzir isso no nosso coração. Então eu te peço no nome de Jesus. Eu, da minha parte, não tenho absolutamente quase nada para acrescentar na vida de ninguém, mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o Senhor continua falando através de nós e nos usando para a glória do Senhor. Então, no nome de Jesus, que de alguma maneira o Senhor me dê graça, me dê destreza para poder clarificar as minhas ideias, aquilo que o Senhor me deu nesses dias, colocou no meu coração para compartilhar com a Tua noiva, e que isso resulte para o Senhor mesmo, que é o único que merece aplauso, louvor, honra, glória e tudo que é devido somente a Ti. É a minha oração nessa manhã para que o Senhor não deixe ninguém sair desse lugar da mesma maneira que entrou, mas transformados pelo poder do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Podemos se assentar, os irmãos? É um texto bem conhecido, né? E como que você é conhecido? Qual que é o seu nome, a sua identidade? O que as pessoas falam a respeito de você? Se eu perguntar para os seus filhos quem que você é, sua esposa, seus vizinhos, seu chefe, seus empregados, o cara que vigia seu carro, o porteiro do seu prédio, quais são as informações que a gente pode receber a respeito de você? Quem você é? Eu estou perguntando isso, falando isso, ou iniciando essa mensagem, porque eu tinha preparado uma outra mensagem totalmente diferente para falar aqui hoje. Estava no Evangelho de João ainda, aleluia, ai, que saí. Às vezes precisa de Deus, né, tirar a gente de um lugar mesmo, né, e às vezes ele fica mudo, mas às vezes ele toca trombeta, né, e essa semana ele trocou trombeta para mim e mudou, né, aquilo que eu ia trazer para a igreja essa manhã.
E foi acontecendo algumas coisas. Primeiro, uma bem grande que me despertou para trazer nessa mensagem. Depois eu vou trazer as confirmações. Uma, eu estava ali na Lagoa Seca, um lugar que eu frequento muito. Pelo menos 5 vezes por semana eu estou ali correndo, né? E uma pessoa que eu não vi há 47 anos, mais ou menos. Imagino. E aí ele me viu e falou: Arapinha! Arapinha! E me deu um abraço. E aí eu falei o nome do irmão. Ele falou: cara, como é que você está? Tá, e nós começamos a conversar, e ele falou algumas coisas. Eu falei e tá, dali nós partimos fora. Eu falei: rapaz, eu já fui o Arapinha, velho. A turma mais nova não vai conhecer, a mais velha sabe. O Arapinha era um passarinhozinho que fazia as propagandas da Arapuã, na época. Tinha um negocinho assim. Eu tinha 5 anos de idade. E eu tinha a mania de decorar as propagandas da televisão na época. Eu decorava muitos, né? Alguém lembra aí da... Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o seu lar. Vou comprar apenas anticobertores, eu vou... Você lembra dessa? Bala Kids, você lembra? Roda, roda, roda o baleiro, atenção, quando o baleiro parar, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte intrometa, bala de leite Kids, a melhor bala que há. Tempo voa. Baleiro era baleiro, você ia comprar baleiro, roda o baleiro, né? O baleiro rodava assim, era uma coisa sensacional. E tinha o do Arapinha. O Arapinha, ele falava as coisas assim, mais ou menos, né? Vem comprar super promoção. E a minha voz eu imitava igualzinho. Então eu era o Arapinha, né? Naquele tempo. A gente jogava bola ali. E eu morei no Ciome a vida inteira. E eu conheci essa turma que me chamou de Arapinha quando meu pai estava reformando a casa que a gente tinha na rua Costa Rica. E nós fomos morar naquele prédio redondo que até hoje existe ali. Chile com Uruguai. Um prédio redondo. Então eu saí do lugar onde eu morava na Costa Rica, que eu era o Cezinha já, e fui morar lá na Chile com o Uruguai, e lá eu virei o Arapinha. E essa semana eu fiquei, rapaz, lembrando, né, o Arapinha, como eu era o Arapinha, lembrei e Deus me trouxe as memórias maravilhosas, aquele tempo, as brigas que a gente arrumava na rua, que as confusão de menino, e joga bola pra cá, e prédio, e mó barato, né? E eu fui lembrando daquilo. Beleza. De repente, no meio desses dias aí, entra uma mensagem. Eu faço parte, né, de um grupo de WhatsApp da turma que foi da minha sala do Loyola. Isso já foi, eu tinha 15 para 16, 10 anos depois já. E eu participo muito pouco ali do grupo, né? Porque o pessoal põe muita bobagem, muita coisa, então, né? Mas eu não saio, né? Porque de vez em quando a gente entra ali e fala uma coisinha e tal. E aí eles estavam marcando a confraternização do fim do ano, e o pessoal começou a falar e tal, sei que. Aí eles perguntaram, sabe perguntando se eu iria, né? Só que quando marca o nome que está lá. Mas eu falei assim, alguém fala com ele no privado. Aí recebi uma mensagem no privado. Era uma menina da nossa sala na época, que era a mais bonita do colégio, e ela escreveu para mim: oi, Paulinho. Paulinho, velho. Paulinho, eu já fui o Paulinho, né? E depois, agora ontem, eu estava voltando do Sim. Estava voltando do Sim, não, já tinha ido para o Sim, depois eu estava indo não sei para onde. Eu recebi um telefonema. E era a mãe de um amigo meu de faculdade. 20 anos depois, mais de 20 anos depois, né? E esse amigo meu está muito ruim, está muito mal, tem muito tempo. Passou o Réveillon aqui conosco uns 2 anos atrás. E ela falou, ô Lourinho, no telefone. Eu falei, Lourinho, velho. Eu já tive essa identidade, Lourinho, me chama de Lourinho. Então Deus foi me trazendo essas imagens, essas coisas, e eu comecei a refletir, quem eu sou, né? Quem a gente é? Qual que é a nossa identidade?
Como que a gente muda, como que durante o tempo nós vamos transformando de Arapinha para Cezinha. De Cezinha, agora, durante muito tempo as pessoas só me chamavam de Cezinha aqui. Agora eu não sei se é por causa dos cabelos brancos, tem uma galera me chamando de Pastor Cezinha. Não precisa chamar de Pastor Cezinha, não, pode continuar com Cezinha. Dos tempos para cá começar, todo mundo me chamando de Pastor Cezinha. Eu sempre fui o Cezinha. Então a nossa identidade, ela vai assim, mudando com o tempo. Eu não sou mais o Arapinho. Talvez eu carregue até algumas coisas do Arapinha lá atrás, do Lourinho, mas eu não sou essa pessoa mais. Nem se eu não tivesse convertido, eu não seria. A vida acontece essas mutações, essas diferenças, as identidades. E a gente muitas vezes nem sabe quem a gente é. Ou a gente confunde quem nós somos. Ou a gente abraça as coisas que as outras pessoas falam a nosso respeito. Muitas vezes a gente escuta alguém falando de uma terceira pessoa e tal. Você fala, você é aquela pessoa mesmo? Não é possível. Você escuta alguém falando de um terceiro e você fala, mas aquela pessoa, que é isso? Eu conheço ela. Às vezes você não conhece tanto. Olha que a esposa que estava no velório lá, e o padre lá, sei lá, o pastor falou para fazer as coisas. Irmãos, aqui o cara, ele era um homem maravilhoso, sensacional, um cara cheio de amor, sempre se preocupou com os outros, bacana demais ele, e uma grande perca, e o mundo ele vai fazer muita falta, um cara maravilhoso. Aí a viúva do morto cutucou o filho, vai ver lá no caixão que deve ter puseram o cara errado lá. Não é essa pessoa ali, não. O seu pai deve ter trocado lá. Jesus, então, ele estava querendo ver o que a multidão pensava a respeito dele. Não que ele não sabia, mas ele queria ouvir da boca dos discípulos. E o que os discípulos também pensavam dele, identificavam quem ele era. Então ele vai lá, a história que nós lemos, ele junta lá os 12 malas lá, que ele andava com eles, só mala, Graças a Deus, Ricardo, que aí a gente pode nos encaixar também e falar, se ele andou com aqueles malas, cabe a nós, E aí ele chamou aqueles caras e foi para eles para uma região lá, a Bíblia fala, Cesareia de Filipe, um lugar que era cheio de deuses pagãos, um lugar totalmente tomado às práticas religiosas. Eles adoravam o deus Pan, daí surgiu o paganismo. A Bíblia não fala por que ele foi para lá, por que ele escolheu esse lugar. A gente pode fazer algumas interferências, a gente pode conjecturar de alguma maneira, se a gente não ferir a verdade, mas provavelmente porque ele queria ficar longe do ataque dos fariseus, era um lugar que, apesar de estar sob o domínio romano, eles não interferiam tanto, tinha uma certa liberdade. Os fariseus puros não iam lá, porque era um lugar totalmente profano, então ele podia ficar separado lá dos religiosos que perseguiam ele, ou sei lá, de alguma oposição, ou ele podia falar mais aberto. A gente não sabe muito bem, mas ele levou eles para esse lugar, e ele chegou lá e ele faz essa pergunta. Primeiro, quem que o pessoal fala que eu sou? Quem que o pessoal aqui do bairro fala que Jesus é? Quem que lá no seu trabalho fala que ele é? Na sua escola? Quem que os seus vizinhos, o que a televisão fala? O que está sendo falado aí ao meu respeito? Primeira pergunta que Jesus faz. Depois ele pergunta para os discípulos, e vocês, o que vocês acham disso tudo? O que vocês pensam que eu sou? A resposta de vocês a respeito dessa pergunta. E aí primeiro eles respondem, o que a multidão fala, e eles dizem, olha, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, João Batista e algum dos profetas. Então é interessante porque ele estava no meio daquele lugar ali, e o que a multidão falava sobre Jesus, não existe nenhuma coisa que é ruim, vamos dizer assim, acusatória, defamatória.
As pessoas enxergavam Jesus como um cara bom, tanto que eles citaram o que a multidão falava, citando grandes profetas, grandes homens que andaram em Israel. Então eram elogios. Um cara sensacional, tipo João Batista. Pô, Jesus, cara, a multidão acha que Jesus é top, velho. É tipo um Elias. A multidão não enxergava Jesus como um impostor, como nada disso. Acreditaram muitas coisas boas para ele. Aí ele vira a pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês entendem que eu sou? Jesus sabia exatamente, né, o que estava no coração de todo mundo, mas ele queria escutar a resposta. A mesma pergunta é feita para nós hoje. Essa pergunta não é uma pergunta de nível intelectual, pedagógica. Você não responde essa pergunta com informações que você recebe de alguém. Igual o povo tinha informações. Muitas pessoas nem chegaram a ver Jesus, mas tinham informações, os milagres, as coisas que ele fazia e tudo. E construir então para si uma identidade, ou um nome, ou alguma coisa que pudesse remeter à pessoa dele. Mas não é pergunta intelectual, cai lá no Enem, quem é Jesus? E aí você tem a letra A, B e C, lá você fala, ele é o filho de Deus, um judeu, você já respondeu, está certo, tudo está certo. Mas não era isso que Jesus estava querendo saber. Quando ele pergunta para os discípulos, ele sai de uma pergunta generalizada para uma pergunta pessoal. E para você, quem que ele é, Ricardo? Para você, quem que ele é, Raquel? Quem eu sou para você, Raik? Pastor Robert, 150 anos de pastoreio. Quem é Jesus para você? Menos, né? 120, desculpa. Quem é para você? Um grande profeta? Um cara de moral elevada, iluminado, igual os budistas falam? Um cara cheio de amor e compaixão? Quem ele é para você? E aí o Pedrão lá, né? De vez em quando ele dava um adentro. Se a gente conseguir ler o texto, depois você vai ver. O cara pode dar um adentro, dar 3 fora, né? Mas isso fica para a próxima. E aí o Pedrão levanta e falou assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: pá! É isso. Pedrão deu 2 respostas. Tu és o Cristo. O Cristo é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Messias esperado, aquele que Israel ansiava para vir, aquele que é vindo da descendência de Davi, o maior rei, aquele que ia restaurar o reino de Deus. Tu és o Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus não, viu pessoal? Já falei isso uma vez, Jesus Cristo, como se fosse Rafael Almeida, não. Cristo não é sobrenome não, Cristo é o título. Jesus o ungido, Jesus o Messias, é o Cristo. Então ele fala, tu és o Cristo, e ele vai além, ele fala, o Filho de Deus. E aí Jesus fala, Pedrão, top, velho. Até que você não é tão Zé igual eu imaginava, não. Mas você sabe por que você sabe disso? Ele fala para Pedro. Você sabe que você deu essa resposta certa, que eu sou o Messias? Você me entende como Messias? Você sabe que eu sou o Messias e que eu sou o Filho de Deus? Você sabe por quê? E ele fala, não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi porque seu pai falou, sua mãe falou, a multidão falou. Não foi porque você leu a Bíblia e achou alguma coisa. Não foi das informações que você teve a meu respeito. Não foi porque você viu curar leproso. Não foi porque você viu pôr a minha mão nos olhos do cego. Não foi por nada disso. Você só sabe disso porque você recebeu uma revelação que veio do meu Pai do céu. Você tem algo que foi te dado de maneira especial. Não foi pelas informações, não foi pelo aquilo que você aprende, que ninguém te ensinou. Um monte de gente viu tudo que eu faço do mesmo jeito e não sabe. Outras pessoas me andaram um tempo comigo, abandonaram, viram os maiores poderes saindo de mim e não sabem. Você só sabe porque você recebeu uma revelação do meu Pai que veio no céu. E aí ele fala, e é sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja.
A igreja de Jesus, ela é edificada pela revelação. Por aqueles que receberam a revelação. Quem é? Não sei. Porque a igreja de Jesus, isso hoje, o pessoal... Não é igreja. Porque o pessoal, os pastor ladrão, não é igreja. Porque o fulano de tal, não é igreja. Igreja é todos aqueles que receberam de Deus a revelação de que Jesus Cristo, o Messias, ele é, além do rei de Israel, ele é também o filho de Deus. E filho de peixe, peixinho, então ele é Deus. Foi Deus que te revelou. Eu converti porque a minha mãe pregou para mim. Sua mãe foi o instrumento, foi o Espírito Santo que te revelou. Eu estava numa festa lá, no meio de uma balada lá, de repente me bateu um trem, um arrependimento, comecei a chorar, caí no chão, e aí eu lembrei das palavras da minha avó lá, e aí eu entreguei minha vida para Jesus e me converteu. Foi uma revelação que veio do céu para te escolher para alguma coisa. Para te separar. Para quê? Para edificar a igreja do Senhor. A igreja que Ele vai vir buscar uma hora. Nós estamos aqui aguardando, esperando. Aleluia, glória a Deus. Então a identidade de Deus, ela só pode ser conhecida através da revelação do próprio Deus. Você pode saber informações a respeito de Deus. Assim como você pode saber do Ronaldinho Gaúcho e nunca ter encontrado com ele. Sabe, o dia que ele nasceu, aniversário, comida que ele mais gosta, os livros que ele gosta de ler, quantos gols ele fez, quantos foi de falta, quantos foi de barreira, o que você quiser. O que você quiser. Você pode... Mas você não sabe se ele está triste agora. Você não sabe se ele está chorando. Porque a pergunta não é uma pergunta de intelectualidade, é uma pergunta de relacionamento. É uma pergunta de quem conhece na intimidade. É aqueles que conhecem a Deus e recebem a revelação de Deus na intimidade do Espírito do próprio Deus. Então Deus, Ele se escolheu a se revelar para nós, a apresentar quem Ele é e a nos mostrar esse nome ou essa identidade dele, que vai muito além daquilo que nós pensamos, ou que é limitado. Todos os nomes que existem, eles delimitam coisas, pessoas ou situações, e elas têm um começo, um meio e um fim, você pode medir. O Arapinha é uma pessoa, o João é outra, o Cezinho é outra, o Neif e o pastor Robert é outra. São coisas, são identidades, mas elas têm medida final. Né? Elas são limitadas a fazer certas coisas e outras não. A realizar algumas coisas e outras não. A ter potencial para algo e ser absolutamente inativo para um monte de coisa. As coisas também. Um microfone, você não pode usar ele para você, sei lá, como se fosse um barco. Ele é limitado a isso aqui. As outras coisas todas também, a não ser Deus. Quando Deus criou o universo, a primeira coisa que Ele fez depois do homem, falou, olha, agora eu vou te dar um poder. De quê? De você nomear a criação. Deus tinha feito aquilo que Ele iria governar. Luz, trevas, água, chão. O que nós vamos governar, Ele mandou nós nomearmos. Vocês vão dar nome. Deve ter sido mó barato, né? Se olhar para um elefante, que nome que nós vamos dar isso aqui? Vamos observar, né? Que tipo de característica que ele carrega, como que ele se comporta, a maneira que ele vive. E aí nós vamos chamar ele de elefante. Aí quando nós passamos para falar de Deus, e Jesus está falando aqui, e Ele está perguntando, quem eu sou? Que nome que as pessoas me dão? João Batista? Elias?
Jeremias. Essa busca pelo nome de Deus era alguma coisa que o povo de Israel estava centrado durante, de Moisés a Jesus, 1.300 anos, 13 séculos. Mais, até se pegarmos de Abraão, tentando entender a identidade de Deus, tentando entender o nome de Deus. Lá em Gênesis, Deus, ele não fala o nome para Abraão, você já reparou isso? Abraão que dá nome para ele. De acordo com as experiências que Abraão vai tendo com Deus, ele chama Deus por um nome naquele momento. Então vai mostrando que o nosso caminhar com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, quando nós vamos caminhando com Ele, e Abraão, o nosso pai da fé, é exemplo disso, à medida que nós vamos fazendo isso, Deus vai se revelando e vai nos mostrando uma nova face, uma nova identidade dEle, que é ilimitada. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e o fim, não tem como você medir, não tem como você pegar, pesar, falar que começa aqui e termina aqui. Então ele vai caminhando ali e vai vendo, olha, Deus proveu o cordeiro lá no lugar de Isaac, vou chamar ele de Deus provedor. Ele é o Jirê. Ele chegou lá, Gideão, na frente, diante de uma grande batalha, e Deus foi e livrou ele, então eu vou chamar ele de Jeová Nissi, ele é minha bandeira, ele é o que vai na frente do exército. E a gente vai conhecendo a face, a identidade, o nome de Deus, à medida que nós vamos nos aprofundando com a relação com Ele. E com a relação com as pessoas, e com a relação conosco mesmo. Você quer conhecer quem você é, você começa a buscar quem Deus é. Deus vai te revelando quem você é. Quando Ele revela quem você é, você consegue compreender o irmão melhor. A koinonia, a comunhão que existe. É aquela dança, eu conheço a Deus, eu busco a Deus, eu conheço o meu irmão, eu conheço a mim mesmo, e eu conheço mais a Deus, e Ele se revela mais a mim, e eu revelo quem eu sou, e Deus vai mudando a minha vida, e eu vou derramando mais sobre os meus irmãos, e eu vou criando essa identidade de Deus. Quem Jesus é para você? O provedor eu conheci, desde que eu nasci, mas eu reconheci Ele como provedor mesmo, quando eu virei missionário. E um dia eu resolvi largar tudo e viver para Deus. Carreira profissional, Falei, se Deus, eu estava com 29 anos, se Deus me sustentou até aqui, quando eu era que a mala, quando eu era o cara mais doido da cidade, Ele me sustentou até aqui, agora que eu conheci Ele não vai me sustentar? Meu filho. Aí eu não tive dúvida e eu vivi, irmão. 2 anos em Moçambique, eu ia no supermercado todo dia. Quanto tem na conta? 20 conto. Vou lá comprar uma carne. Glória. No outro dia, quanto tem na conta? 50. Vou fazer o sacolão e pôr gasolina. É porque entrava pouco, não, tá, irmãos? A igreja sempre cuidou muito bem de nós. Mas só quem é missionário sabe. Não tem dinheiro não tem fundo para você mandar para Moçambique. Você não paga aluguel para cuidar da criança que está com fome. Você deixa de comprar um carro para ajudar um que está doente, morrendo. O nível de sofrimento é grande. Se você puder, você tira suas roupas e vende para sustentar os outros. É muito difícil. Os 3 primeiros anos fiz 2 casamentos e mais de 50 enterros. A maioria de crianças. Então você vai, mas Deus sempre provendo, sempre sustentando. 2012 fiquei doente, morre, não morre. Todo mundo aqui lembra, né? Morre, não morre. Liga para a mulher dele em Moçambique, fala para vir amanhã, porque de hoje para amanhã não passa. Aproveita e já compra o caixão no caminho. Aí eu experimentei o Rafael, que cura. Cura. Mas ele não é limitado para curar, ele é limitado para fazer mais. E aí a gente vai entrando nessa relação com Deus, irmãos, e conhecendo ao Senhor.
E ele vai se revelando para nós. E quando ele se revela para nós, é aquilo que a gente vê. Os caras no barco, Pedrão no barco. Caiu de joelho e falou: Senhor, nem fala comigo. Do jeito que eu sou pecador, a nossa natureza é totalmente diferente, Senhor. Lá dentro do barco, Pedro caiu, né? Pedro não estava falando com ele que eu sou pecador, porque eu não devolvi o troco ali, parei no estacionamento de idoso, sem ser idoso. Não era isso, não. Quando Pedro cai e fala assim: Senhor, eu não posso falar com o Senhor porque eu sou pecador, ele está falando assim: a nossa natureza é totalmente diferente. Eu e você não dá liga nenhuma, Senhor. Eu sou... A revelação profunda de Deus vai fazendo isso no nosso coração, vai nos revelando quem a gente é, vai nos amaldiçoando, e você conhece a Deus, e Deus se revela para nós, e a gente vai conhecendo um pouco de quem nós somos, e nós vemos tanto que nós estamos ainda longe, apesar de já sermos sal da santidade de Deus, e a nossa identidade vai ser construída, e a gente vai sendo revelado, e o Cezinha que você acha que você conhece, você não conhece absolutamente nada, só Deus que conhece. Só Deus que conhece, né, Alex? Eu comecei a fazer um jejum sexta-feira. Tenho aprendido a jejuar. Tem 27 anos que eu me converti, tem 25 que eu sou pastor. Agora estou aprendendo a jejuar. De uns 2 anos para cá. Agora que eu estou começando. E aí eu comecei um jejum na sexta-feira. Ontem ia ter um almoço super legal do Sim. E eu comecei um jejum na sexta, né? E estava jejuando. E ia ficar até domingo de jejum. Ia ali em consagração, em busca e tal. E ontem, um pouco antes de eu sair para ir para o almoço de confraternização do Sim, né? Eu já estava até imaginando assim, né? Chegar lá, vou ficar dando um solé, passo perto da mesa... E assim e tal, toma uma coca, um café, uma água, para o povo não ficar... Você não vai almoçar, não? Aí eu tenho que falar que eu vou jejuar, né? E eu não posso... Eu sou um cara humilde, né? Não vou ficar mostrando pro pessoal que eu estou jejuando. Então vou arrumar uma maneira de eu... Né? Para ninguém saber, que é para o Senhor, Deus. E aí eu comecei ali, eu fiquei um tempinho ali com Deus, né? E aí a voz começou a coar do meu coração. Não era a voz do capeta, não. Era do meu coração. Viu? Parênteses. A voz do capeta é facinho de descobrir. A do coração enganoso é ele que engana muito mais. E aí foi aqui no meu coração, falei assim: você está jejuando porque você quer pregar legal, né, amanhã? O pessoal acha massa, né? Lá naquela igreja é cheio de mestre, cheio de pastores, gente intelectual. Se você faz mico lá, né? Você quer pregar para no final do culto o pessoal fala: não, que palavra abençoada, irmão. Né? Você está buscando o que nisso aí? Irmãos, foi me dando um trem. E eu falei: é isso mesmo. Aí sabe o que eu fiz? Eu não mudei e falei: não, agora eu vou jejuar. Não, eu fiz um pratão assim, velho. Lá, né, Raik? 2, né? Fiz um e depois repeti, né? E falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Igual Pedro, eu falei: esse é meu coração. Esse é meu coração, Deus, me perdoa. Eu vou começar outro jejum. Segunda-feira eu não vou falar em lugar nenhum, não tem lugar nenhum para pregar, não vou orar por ninguém. Eu vou fazer um jejum só para eu e o Senhor. Para mais nada, o pastor Robert falou de mim, eu não quero nada em troca, me perdoa. A revelação de quem Deus é vai revelando quem a gente é, irmãos. Pior. Em Moçambique, eu pastorei uma igreja lá 10 anos, eu perdi as contas. Quantas vezes que eu fui para a igreja, sem nem saber o texto que eu ia pregar. Eu chegar lá e falar: conheço Bíblia, meu filho. Eu subo lá, qualquer página que eu abrir aqui, eu trago uma mensagem para a igreja.
Que coisa, hein? Então essa guerra dentro do nosso coração, né? Porque se Jesus é um cara bacana, legal, eu tô disposto a caminhar um pouco com ele. Se ele é um grande profeta, para mim, eu estou de boa, escutar o que ele tem para dizer, as revelações dele. Ele é um cara, um profeta de Deus, não é? Ele é isso tudo, né? É um cara de moral elevada, que bom, vou escutar o que ele tem para dizer a respeito de moral. Vou até ser um cara de moral. Quanta gente na igreja buscando moral, ser pessoas de moral. Cara, o evangelho não é ser uma pessoa de moral. Tem cheio de gente de moral que não conhece Deus. Moral é um verniz que a gente muitas vezes passa para parecer santidade. Santidade é a gente reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E se Ele é o Filho de Deus, eu não estou disposto somente a aprender com Ele, a escutar dEle, a reconhecer com Ele o profeta. Eu só posso me curvar e adorar e viver para a glória dEle. E buscar conhecer Ele cada dia mais quem Ele é. A experimentar cada dia mais uma nova dimensão da presença e da identidade e do caráter de Deus. E aí, a gente olha para o Pedrão, e a gente olha para nós, ou a gente olha para o próprio João Batista, que Jesus chamou do maior profeta nascido de mulher em toda a terra, né? O que vocês estão vendo no João? O que vocês foram ver lá? João Batista foi o cara mais top, segundo Jesus. O maior profeta nascido de mulher. O que João Batista fez? Nada. Curou ninguém. Não fez nenhum milagre. Não multiplicou nada. Teve dúvida se Jesus realmente, depois de tudo, era realmente o mesmo. O que João Batista fez? Ele abriu o caminho para Deus, que se revelava para os homens, às vezes, com o Espírito vindo, revelava, mas não morava. João Batista veio abrindo o caminho do Senhor. Isaías fala a respeito dele, é aquele que iria aplainar os montes e os vales, para que Jesus entrasse. Ele é o pano de fundo que veio para abrir a revelação maior, que era o Filho de Deus pisando na terra, Jesus. E quando ele estava ali no Jordão e Jesus aparece, e João tinha um ministério grande, muitas pessoas viajavam caminhos para ser batizado por ele. Ele tinha um grande número de discípulos. E ele fala, eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. Eu não sou um grande profeta. Eu não sou o Messias. Eu não sou nada. E aí Jesus entra em cena e ele para e fala, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a revelação maior que o povo de Israel precisava. Não vai ter mais cordeiro. Vocês não vão precisar matar bode. Não vão precisar derramar mais sangue. Não vão precisar levar para o sacerdote. Não vão precisar fazer isso. Não precisa mais. Acabou. Não precisa subir de escada de joelho. Ir em Nossa Senhora da Aparecida. Andar com fitinha do Bonfim. Acabou. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou a Ele. E aí ele sai de cena. Acabou a vida de João Batista. Porque o pastor Robert falou aqui de manhã, gente, João Batista cumpriu o ministério dele todo. Na hora que ele cumpriu tudo, ele só levou ferro. Fez tudo certinho, pastor. Cadê a recompensa? Não, quem oferece recompensa é o cão. Quem adora a Deus para ter recompensa é Satanás, que oferece. Faz que eu te dou. Anda bem que eu te dou. Ora mais que eu te dou. Anda bem, a sua moral melhora que eu te dou. Mentira! O chamado do Evangelho é simplesmente para nós caminharmos e conhecermos a Deus. Agora, nós estamos muito mais privilegiados que João Batista, porque nós temos o Espírito Santo que antes foi apresentado, que via de vez em quando, que realizava as coisas vivendo dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Ele mora dentro de nós.
Então eu posso falar tudo que Ele é. Eu posso experimentar cada dia uma nova realidade com Ele, uma nova dimensão do seu amor. Eu posso todo o momento me aprofundar em descobrir quem Ele é, para que Ele se revele melhor quem eu sou ou quem eu devo me tornar. Quem é Jesus? Um profeta. Ele é. Ele é um cara cheio de moral? Também é. Professor? O que mais que ele é? Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron. Quem mais que Jesus Cristo é? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Ele é a pedra angular. Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Jeová Nissi. Ele é o Jeová Tzidkenu. Toda justiça vem dEle. Ele é o pão vivo que veio do céu. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Quem Jesus Cristo mais é? Quem é esse Senhor maravilhoso que Pedro está falando dele aqui? Ele é o profeta de todas as nações. Ele é o sacerdote. Ele é a fiel testemunha. Ele é o nosso advogado e o justo juiz. Quem é mais Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a raiz de Davi. Quem é mais Jesus? Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o testemunho, Ele é o advogado, Ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso renovo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o mediador, o justo, Ele é o pão da vida, Ele é o maná do céu. Ele é o autor e consumador da nossa fé, a brilhante estrela da manhã. Quem mais Jesus é? De que você precisa? Quando Moisés perguntou o nome de Deus, cara, a Bíblia tem uns negócios muito doidos, estava vendo isso. Ele falou assim, ô Deus lá, como é que é o seu nome aí, velho? É o seguinte, o senhor estava falando para mim sair daqui, e lá no meio daquele povo, o povo lá tem Deus para caramba, os deuses dos caras são fera. Tem Deus lá que faz, chove, faz chover, quando eles estão precisando de colheita. Tem Deus lá que fecunda, o povo está sem poder ter filho, eles pedem por... O Egito está cheio de Deus. Quem é o Senhor lá? Como é que eu faço para... Eu vou lá nessa aqui, na cara e na coragem, como é que é o nome do Senhor? Aí Deus fala com Moisés, né? Olha, eu sou o que sou. Pô, Deus, não dá para dar um spoiler aí não, velho? O que é isso aí? O que o senhor faz? O senhor faz chover? O senhor vence guerra? O senhor... O que o senhor faz aí de bom que dá para me falar? Não, dá para a gente ir. Eu, o senhor e mais uns 3 dá para ir. Quem que é? Deus não fala mais nada. Engraçado que Moisés ele fala assim, se eles perguntarem o nome do Senhor, eu estava pesquisando isso, ninguém nunca perguntou no Egito que nome que era o Deus de Israel. E aí Deus fala com ele, eu sou o que eu sou. Até hoje nós estamos tentando descobrir isso. Tem algumas dicas. Eu sou o que sou, ou eu serei, sempre serei. Deus estava falando com Moisés mais ou menos assim, olha, depende. Eu sou tudo. Tudo que você necessitar, eu sou. Depende da situação. O Deus da fertilidade, ele não pode fazer nada quando a colheita está ruim, porque ele é só o Deus da fertilidade. Aliás, ele nem é Deus, o povo lá que acha. O Deus da colheita, ele não pode fazer nada no meio da guerra. Por quê? Porque ele só cuida da colheita. Então, o Egito... Na verdade, esses deuses aí, eles nem são Deus. Por isso que, no caminhar da Bíblia, a palavra Elohim, depois foi substituída. Porque Elohim era simplesmente Deus.
As nações pagãs também falavam Elohim. Aí eles criaram um novo nome hebraico que era mais ou menos Elohim dos Elohims, que é o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Que na verdade não existia outro Deus, mas enfim, socialmente falando. E aí Deus fala com Moisés justamente isso. Eu sou aquilo que você precisar que eu me torne. Está doente, eu sou o Rafá. Está precisando, eu sou o Jirê. Está com fome, eu vou te dar um pão muito melhor do que o que cai lá no maná. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Eu vou enfrentar a morte. Eu vou chamar o meu povo para construir a minha igreja. Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que eu resolvi me tornar. E isso é maravilhoso. Essa é a identidade do nosso Deus. E essa é a identidade que Ele quer ir nos revelando a cada dia para que você descubra quem você é. Eu não sei se é só o meu coração que é ruim assim, igual eu falei aqui, né? Talvez o seu seja bom. É perto do bom que nós fica melhor. Eu não sei. Eu sei que o meu coração, ele ainda está com muito poucas coisas de bondade e um potencial terrível ainda para a maldade. Mas Paulo falou a mesma coisa e ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor. Graças a Deus. Porque eu estou frito. Eu tento fazer o bem e não dou conta, velho. E o mal que eu tento não fazer, eu faço pra caramba. O meu coração não condiz. É maravilhoso. E para finalizar, a gente vê o Joãozinho, né? Para os mais íntimos, lá no Apocalipse. Joãozinho está tendo a visão, e aí ele fica desesperado, né? Começa a chorar. Né, Magali? Porque não tem ninguém para abrir os 7 selos do livro. E ele começa a chorar. E ele em prantos, e então o ancião chega perto dele e fala, deixa eu te falar um negócio. João fala, não tem ninguém, nem nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra, para abrir os livros, para abrir os 7 selos. E aí o ancião fala, tem sim. Tem o Cordeiro de Deus. Ele abriu os 7 selos. Ele vai abrir os 7 selos. Ele vai buscar a sua noiva. Ele vai pegar todos aqueles que um dia receberam, abraçaram a identidade do Senhor e viveram para a sua glória e para o seu louvor. E a Bíblia diz que nesse momento, todo o ser vai se prostrar e vai adorar o Senhor. Quem é Jesus? Ele é aquele que não usurpou ser como Deus. Filipenses 2,14. Mas se humilhou, se tornou um homem e viveu a vida de cruz. Ele não se usurpou, ele não usou a sua divindade para o seu benefício próprio, mas ele se entregou na cruz. E aí então Deus, o todo soberano, o Criador dos céus e a terra, depositou nele um nome, que está acima de todo nome. E para que um dia todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Querendo ou não querendo, todo ser vai se dobrar diante dEle, e dizer que Ele é o Senhor. Amém? Quem é Jesus? Ele é o amado da minha alma. Ele é o que me perdoa. Ele é o que sabe as intenções do meu coração. Amém? E para você que ainda não me conhece muito bem, ficou sabendo aí uma slama minha, parabéns. Esse é o seu Zezinho, prazer. Eu sou essa porqueira mesmo, viu? Glória a Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia.